Olá, galera! Essa nossa aula de hoje, nós vamos abordar o tema célula, que é uma unidade formadora de todos os seres vivos. Vamos dividir essa aula em duas partes. Na aula de hoje, vamos analisar as características celulares, comparações entre células procarióticas e eucarióticas, vegetais e animais, e vamos falar um pouco como o coronavírus consegue enganar a nossa membrana e penetrar dentro da célula. Depois, na segunda parte, falaremos então da membrana, seus processos metabólicos e da sua estrutura. A citologia é a ciência que estuda a célula. E a célula foi identificada pela primeira vez por esse inglês, Robert Hooke, em 1663, num microscópio que vocês podem perceber que era bastante arcaico. Ele tinha uma capacidade de aumento muito pequena. E ele resolveu, então, pegar pedaços de tecido vegetal, de cortiça vegetal, para levar ao microscópio e observar. E foi essa visão dessa redinha que vocês estão observando aí no slide, que ele teve, e aí ele chamou, então, isso de cells, de caixinhas, cubículos, que seriam essas estruturas formadoras da cortiça. Nos séculos que vieram depois, vários outros cientistas foram se ocupando de olhar, então, o que havia nas estruturas vivas, em pedacinhos de tecido de animal, pedacinhos de tecido vegetal, poças d'água, e talvez esses quatro aí, Schleider, Schumann, Virchow e Fleming, foram significativos pelas suas abordagens, dizendo em que todos os seres vivos tinham estruturas de célula na sua formação, que as células tinham um metabolismo próprio, que as células tinham que ter reprodução, replicação, então haveria necessidade de ter uma célula para surgir outra. E isso, então, esse conjunto de postulados e de cientistas, criaram, então, as teorias celulares. Com a evolução da microscopia, nós conseguimos cada vez mais avançar no estudo das células. E esse slide aí retrata bem uma comparação entre a célula humana, no caso representando as células animais, e a célula vegetal. Repara que a célula vegetal ela tem como característica fundamental de cara a presença de um reforço externo, formado por celulose principalmente, que é a parede celular ou membrana celulósica. Também um outro detalhe importante na célula vegetal é uma grande bolsa aí num verde clarinho, que é o vacúolo central ou vacúolo de suco celular. Ele vai dar tonicidade, concentração às células vegetais. A presença também de cloroplastos, estruturas especializadas em fazer a fotossíntese. Nenhuma dessas estruturas vocês encontram na célula humana, representante da célula animal. Em contrapartida, nós temos lá os centríolos, na nossa célula, que são estruturas responsáveis pela organização do processo da divisão celular. Algumas bolsas que armazenam enzimas que são exclusivas dentro da célula animal, e outras tantas organelas que acabam, se você perceber no desenho, se repetindo em ambas as células. Uma outra classificação que nós temos para grupos celulares é quanto à complexidade da estrutura da célula. As primeiras células observadas, elas eram muito simples, se caracterizam como células procarióticas, essa da esquerda do nosso slide. Ela forma os organismos procariontes ou procariotes. E o representante maior são as bactérias e as cianobactérias. Repara na simplicidade do conteúdo interno. Ela quase não possui organelas, estruturas, e, consequentemente, terá um metabolismo muito mais simplificado. Já do lado direito, você vê uma célula eucariótica, caracterizando os organismos eucariontes. Eles tiveram
muito mais capacidade evolutiva, porque a maquinária celular, a estrutura celular é muito mais desenvolvida. Você repara um conjunto de organelas ali que desempenhando funções as mais diversas possíveis. Todas as células, independente do seu grau de complexidade e independente do tecido ou ser em que elas formam, elas têm uma estrutura básica, que é a membrana, a estrutura citoplasmática com as suas organelas e o material genético. Pode estar organizado num núcleo, nas eucariotas, ou pode estar disperso no citoplasma, nas procariotas. Nós vamos começar falando da membrana plasmática, ou membrana celular. Esse esquema aí que vocês estão observando no slide, dá para perceber bem que ela é uma estrutura composta por muitas substâncias químicas, né? Nós identificamos carboidratos saindo para a face externa, esses cordõezinhos de miçangas aí chamado glicocálix, que nós já vamos retornar a ele. Nós temos uma camada bimolecular fosfolipídica, essa parte toda alaranjada, que parece uns balõezinhos com perninhas. Nós temos proteínas integrais que mergulham nessa dupla camada e proteínas periféricas que ficam ao redor. Além de colesterol, se vocês repararem, umas espécies de molinhas no interior da membrana que representam o colesterol. Esse modelo foi classificado e identificado pela primeira vez por Singer e Nicholson, dois cientistas que deram o nome a ele de mosaico dos fluidos. Por quê? Pela capacidade que a membrana tem de se adequar a diferentes situações, em que nós vamos ver depois, lá na frente, em que ela pode permitir passagem de algumas substâncias, barrar a entrada de outras, de acordo com a natureza química delas. Eu quero voltar aqui ao glicocálix e frisar bem que ele é o nosso porteiro celular. Ele reconhece as substâncias que devem penetrar nessa célula. E nesse momento em que a gente está enfrentando uma epidemia bem importante, viral, né, causado pelo coronavírus, o papel dele será fundamental. Vamos observar ao longo da apresentação como ele interage com esse vírus e como ele permite a penetração do vírus dentro da nossa célula. Esse é o tal do coronavírus, SARS-CoV-2, que é uma variedade do SARS-CoV-1, causou uma outra grande epidemia há 10, 12 anos atrás. E ele é conhecido então como Covid-19. Essa forma de coroa com esses espinhos aí em cima, proteicos, é que dão essa identificação, né, permitem a identificação dessa família de vírus. E ele é a grande estrela do momento, né? É ele que está causando essa pandemia muito forte, né, muito evidente, que está fazendo com que todo mundo fique com os cabelos em pé. Reparem que esse vírus ele tem uma estrutura genética feita de RNA. Essas fitas verdes aí, elas representam o código genético do vírus. É um RNA mensageiro, então ele tem um grande poder de já produzir proteínas. É característica desse tipo de RNA. Ele tem um capsídeo, né, cápsulas proteicas, como todos os vírus, mas ele tem um envelope, ele é um vírus envelopado. Isso significa que ele consegue, com essas espículas desse seu envelope, ele consegue se ligar ao glicocálix, que eu mostrei na outra slide, e então penetrar por meio, principalmente das nossas mucosas, né? Olho, nariz, ouvido e garganta, né? Ele consegue então penetrar na estrutura celular e causar aí o processo infeccioso. Já que eu estou falando de RNA mensageiro, resolvi voltar a esse conteúdo e relembrar com vocês. Conteúdo esse que é estudado na parte de bioquímica. E no núcleo da célula, nós novamente voltaremos a falar deles. Repara,
Esse quadro comparativo ele mostra como o DNA e o RNA se comportam de maneira diferente. Na verdade, nas células em geral, nós temos os dois elementos, os dois ácidos nucleicos, né? O DNA se origina por réplica, ele vai produzindo cópias de si mesmo. Já o RNA, ele se origina por transcrição, ou seja, ele precisa de um DNA para produzi-lo. O DNA contém as nossas informações genéticas e o DNA ele executa essas informações produzindo as nossas proteínas, que na verdade representam todas as nossas características. A estrutura do DNA ela tem duas hélices, né, uma cadeia dupla. Esse formato helicoidal é tipo uma escada colonial, é característica da molécula do DNA. Já o RNA é uma molécula simples, ou seja, tem apenas um filamento. Eles têm açúcar na sua formação, além de nucleotídeos. Os açúcares do DNA são representados pela desoxirribose, é uma pentose, e do RNA pela ribose. Também tem bases, bases nitrogenadas na sua formação. No DNA é uma combinação de adenina, guanina, citosina e timina, e no RNA de adenina, guanina, citosina e uracilo. Então muda a base timina pela base uracilo. Detalhe, sempre uma base púrica, ela se combina com uma base pirimídica. Então a adenina só vai se combinar com a timina e a citosina só vai se combinar com a guanina. Isso na estrutura do DNA. E no RNA, a adenina se combina com a uracila e a citosina continua se combinando com a guanina. As enzimas que atuam sobre esses ácidos nucleicos são a desoxirribonuclease, que é uma DNA que vai quebrar, é uma enzima que vai quebrar a molécula de DNA, e a do RNA é uma ribonuclease. Já as enzimas que produzem essas moléculas são a DNA polimerase e a RNA polimerase. Elas são macromoléculas, são muito grandes. E ainda tem na sua formação o ácido fosfórico, por isso que é ácido nucleico, e todas as características genéticas serão representadas por uma proteína que será comandada pelo DNA e executada a sua produção pelo RNA. Para lembrar, temos 3 tipos de RNA. Temos o RNA mensageiro, que ele é que leva a mensagem do que tem que ser feito. Temos o RNA transportador, que carrega os aminoácidos para fazer a proteína. E temos o RNA ribossômico ou ribossomal, que ele é responsável por formar a estrutura da organela chamada ribossomo. Voltando a falar um pouco das mucosas e do coronavírus, então o que acontece? Ele entra no nosso corpo, principalmente por gotículas de saliva dispersas no ar e que podem ser levados aos nossos olhos, nariz, ouvido e garganta pelas nossas mãos. Por isso a importância tão grande de lavarmos as nossas mãos, de utilizarmos o álcool gel. O sabonete vai desintegrar essa cápsula, principalmente o envelope. E o álcool gel também vai fazer essa asepsia matando o vírus. Mas, à medida que ele entra e engana o nosso glicocálix, ele consegue penetrar na célula. Aí, esse RNA, ele vai fazer uma replicação. Ele é um RNA vírus que se replica. Vai formar muitos outros RNAs virais. Com isso, esses RNAs, como são mensageiros, produzirão novas cápsulas, ou seja, reestruturarão novos vírus. Ele gosta muito das mucosas, por isso ele pega a garganta, ele pode descer pelas células da nossa traqueia, faringe e invadir os nossos pulmões. E aí que vem o grande perigo. Ele não se aloja só aí não, tá, gente? Tem casos já provados dele se alojar no coração, no intestino. No coração ele provoca uma miocardite, ou seja, uma inflamação do miocárdio, grave até, e muitos pacientes estão morrendo por causa da insuficiência cardíaca. Mas a principal causa da morte, a maioria das pessoas mesmo, está morrendo pela inflamação que ele vai causar dentro dos pulmões. Então ele inflama as células pulmonares, você não consegue mais respirar,
é obrigado a ser colocado nos respiradores. Essa pneumonia viral, ela não pode ser combatida com antibiótico, porque o antibiótico é feito para matar bactérias. E os antivirais que existem não são tão potentes para destruir esse vírus. E aí nós ficamos refém do nosso sistema imunológico conseguir combater e matar o vírus. Graças a Deus, 85% da população infectada está conseguindo, com sucesso, se livrar dele. Porém, os enfermos, já com alguma doença pré-existente, os mais idosos e os grupos de risco, esses, então, estão realmente indo a óbito em grande quantidade em diversos países aí do mundo. Vocês podem perceber aí na imagem, o vírus foi colorizado, né, em amarelo. Em lilás e azul, nós temos a membrana da célula infectada. E ele vai brotando, ele vai se envelopando com a estrutura da própria membrana. E aí, gente, ele já se multiplicou, basta que entre para que ele consiga explodir lá dentro, de utilizar todos os nutrientes da célula, toda a energia dela, toda a maquinária celular, para ele produzir novas cópias. E aí ele começa a brotar e vai infectar outras células. E o processo a gente está percebendo que é bem rápido. É característica viral mesmo, né? Esse aí, as estimativas, né, a pouca ainda literatura sobre ele, diz que em torno de 5 a 14 dias, ele pode ficar ali quietinho no seu corpo até explodir esse processo reprodutivo. Claro que nós, pessoas que estamos saudáveis, com a imunidade em dia, não estamos no grupo de risco, vamos conseguir combatê-lo e não vamos ter a doença. Mas não esqueçam de, mesmo que nós façamos isso e consigamos matar o vírus pelo nosso sistema imunitário, nós somos potenciais transmissores, porque basta um espirro das nossas vias aéreas para jogar ele para fora e quem estiver perto pode se contaminar. Fala, galera! Chegamos então ao final desse nosso primeiro encontro. Sigam as instruções lá no nosso mural em atividades, para os exercícios do livro, estão relacionados lá para você fazer. E dá uma olhadinha nesses 2 vídeos que eu achei bem legais, que estão falando um pouquinho do coronavírus, para vocês reforçarem esses assuntos. Não esqueçam que a gente vai ter uma segunda aula, que é a segunda parte desse estudo da citologia, envolvendo agora a membrana e seu funcionamento, tá bom? Um abraço e bom dia.